Entrevista com Jean-Luc Yonvernário Agape. Parte 3. 11 de outubro de 2020. Continuação da parte 2, tradutora. Vamos falar sobre alguns temas que vieram da sessão anterior, antes de começarmos a canalizar e, novamente, desejamos a você um excelente momento Agape. Bem, então se você não se importa, vamos continuar com esses dados muito gerais sobre o que chamei de arquiteturas e formas. Repito para todos aqueles que assistem e não me conhecem que o que estou sobrevoando agora, porque é realmente um sobrevoo. Se estão curiosos, vocês têm mais de 170 mil páginas para ler e que resumem tudo isso, que explicam em detalhes tudo isso. Eu lembro que meu objetivo, aí, é simplesmente algum lugar para se sentar, para colocá-lo em um quadro coerente de referência. Em todo caso, nos satsangs que vão chegar, como eu disse, vamos explodir esses quadros de referência. Da mesma forma, por muitos anos com Ad Outras Dimensions, nos foi contada a história deste mundo, a história das origens estelares, linhagens, da fonte, da anomalia primária. Portanto, volto agora a essa noção do corpo da eternidade. Até 2018, encontrar seu corpo de eternidade era feito por um certo número de vibrações, ativação dos chakras, dos novos corpos, e da interface, da interconexão entre este corpo físico denso e o chamado corpo de eternidade. Então tudo isso aconteceu, estou sobrevoando apenas para dar um quadro, pela descida de agosto de 1984, da chegada à Terra das 5 novas frequências de que falei antes, o Jairin Israel, os 5 novos corpos e sobretudo a junção, a ancoragem do corpo da eternidade através deste corpo físico, pelo que se chamava, na época, as portas que se localizam no corpo. Até o início de 2018, tivemos a revelação de nossas linhagens estelares, e nossa origem estelar, que é obviamente determinada por um certo estado dimensional e um corpo de eternidade, que se diferenciava de acordo com a origem e as linhagens. Alguns se viram vivendo a realidade de seu corpo de eternidade de acordo com sua origem estelar, os guias azuis de Sirius, os Elohim com seus corpos de cristal, mas também as origens como em certos sistemas solares, por exemplo, o de Altair, a constelação da Águia, onde alguns estavam, corte, falha na internet tradutora. Não, vá em frente. Eu disse, alguns encontraram a morfologia do corpo da eternidade de sua origem estelar. Peguei o exemplo de Altair, a constelação da Águia, e alguns acabaram com um corpo de eternidade com bico, realmente. E então, progressivamente, no ano de 2018, não voltarei às histórias, vocês têm tudo isso no ad, houve o desvelamento e a dissolução do que havia sido nomeado, eu os remeto a esse texto, não tenho tempo de falar sobre isso, a anomalia primária. A partir do momento em que a anomalia primária foi dissolvida, existe um mecanismo que ocorreu em relação ao corpo da eternidade. Havia também muitos de nós naquela época entre irmãos e irmãs, e amigos, para viajar livremente neste mundo como em qualquer mundo, com o corpo da eternidade, específico de nossa origem estelar, nossa história. Quando o fim da anomalia primária foi vivido, se eu bem me lembro, em 7 de maio de 2018, um processo muito especial aconteceu. E é aí que a ilusão do corpo da eternidade começou a aparecer. Tanto que desde 2014, 2015, houve uma junção entre o corpo físico e o corpo da eternidade, com atribuições de formas, de diferentes potenciais de acordo com sua origem, que desapareceram. Naquela época, eu e outros, não sou o único, percebemos que quando saíamos do nosso corpo, pelo coração, nos encontrávamos dentro de um corpo de luz. Lembro-lhes da diferença essencial, fundamental e inalienável da diferença entre o corpo e até mesmo o que se poderia chamar de plano astral e o plano de pura luz. Quando você tem uma experiência de quase morte, você sai do seu corpo, passa por um túnel e pousa do outro lado, onde há luz. Mas você é interrompido antes de sua fusão com a luz, por membros de sua família, muito mais jovens.
Se você for crente, verá Cristo. Se for budista, verá Buda. Se for muçulmano, verá Maomé. Essa visão é falsa. A luz não está no interior das formas, mas está no exterior delas. Isso é do astral, sempre, mesmo que seja muito luminoso. Você ainda está no mundo da morte, como disse Bernard de Montreal. Claro, esses membros da família, Buda, Jesus, mostram a você sua vida e dizem para você voltar à Terra. Então, bem evidentemente, esse tipo de experiência leva você a perceber e a viver que a morte deste corpo físico não é o fim, mas você ainda está no mundo da morte. Nos mundos de pura luz, nas dimensões que estão além da oitava dimensão, por exemplo, você sai do seu corpo, com sintomas muito precisos. E quando eu digo sair do corpo, entendemos nesse momento, enquanto vivemos, que em última instância não há saída do corpo, mas é uma reentrada no coração do coração. Nesse momento você não vai mais pousar em mundos de morte, mundos astrais, como uma experiência de quase morte. Você pode encontrar, como eu fiz em 2011 e 2012, com o Arcanjo Miguel, além de sua conhecida representação antropomórfica, representada na iconografia clássica, um homem jovem, com seus cabelos cacheados, muito jovem, que vence o dragão. Bem, na 18ª dimensão, por exemplo, que é outro setor do sonho, Miguel tem a forma de um pássaro gigantesco, de 18.000 quilômetros de envergadura, sem nenhum antropomorfismo humano, sem nenhuma forma humana. É a forma de um pássaro. Mas a diferença essencial com o mundo da morte, você pode muito bem encontrar no astral Arcanjo Miguel, mas no mundo da morte, sua representação, que é um holograma, uma concha vazia criada pelos arcontes, tem uma grande diferença. Quando você vai além do pequeno céu, isto é, o que se chama de astral, quando você entra no grande céu, a luz está dentro da forma. Não sei se alguns de vocês viram o filme Presságio, onde os Elohim, no final do filme, em seus corpos de cristal, vêm procurar as crianças para levá-las a outro lugar. Enfim, no mundo da morte a luz se projeta, não está na forma, está fora da forma. No grande Ankal, o que é chamado de grande céu, no limite do antropomorfismo, mais ou menos na 18ª dimensão, basicamente a luz está no interior da forma. A luz projetada não é a luz. Na terminologia um tanto filosófica e espiritual do século XX, é óbvio que falamos muito sobre a alma, falamos dos mestres ascensionados, que nada mais são do que conchas vazias, que criaram reinos, chamados por exemplo Shambhala. É uma ilusão total. Eu caminhei por muito tempo em Shambhala, durante minha juventude mantive relações e comunicações com Kutumi, El Morya, Sananda. Visitei belas cidades de cristal, e todos aqueles mestres e seres que estavam na luz, ainda estavam no mundo da morte. A luz estava no exterior e não no interior. A analogia é fácil de entender, e eu disse a vocês antes sobre os corpos físicos e os corpos sutis que estão aninhados dentro do corpo físico, que correspondem a dimensões cada vez maiores, mas todos esses seres, que vi em Shambhala, em 2010, estavam em total ilusão, no mundo da morte, no astral, mundo da projeção de cores, das manifestações exteriorizadas. E então, enquanto viajava sob as asas de Miguel pelos mundos, lá eu vi essa grande diferença. No grande céu, a luz está no interior das formas e não no exterior. Em Presságio, os Elohim com seus corpos de cristal, esses grandes seres, vemos pela transparência seu coração etérico, é o que nós chamamos de Chantilly-Laya, a morada da paz suprema, o coração do coração, ou a coroa ascendente, ou o coração ascendente. Tudo isso eu te conto para que a história, que ainda está no meu quadro de referências, que também é o seu, para ela chegar, aos poucos, pelo menos inicialmente, para quem ainda não a viveu, conceituar um pouco essas noções de formas, corpo de morte, corpos efêmeros, ou o chamado corpo eterno, o corpo de glória, que é pura luz inscrita em uma forma e não no exterior da forma.
O equivalente para nós, encarnados, temos os corpos aninhados no interior, e um vidente ou médium verá as auras ao redor das pessoas. A aura é uma ressonância, mas também uma projeção de luz. A verdadeira luz, aquela que chamam na Cabala, na verdadeira Cabala, não na Cabala de hoje, essa que está além de Keter, além da coroa, que é chamada de Ein Sopour, aquilo que está além da forma, aquilo que é imutável, aquilo que nunca apareceu e nunca desaparecerá, aí onde está a fonte, onde não há mais forma individualizável, nem qualquer identificação possível com um cenário, uma história, uma origem dimensional ou uma linhagem estelar. Você é o que você é. Não tem relação, de perto ou de longe, com o que podemos viver aqui. É por isso que grandes místicos, como Ananda Mohi, por exemplo, Ramana Maharshi, Yogananda, mais perto de nós na França, Jean Klein, em menor grau, pelo menos, Arnaud Desjardins ou mesmo Bernard de Montreal, que agora está redescoberto. Em resumo, quando você chega à fonte da luz, não há identificação possível com nenhuma individualidade, nenhuma história e nenhuma projeção. É o que disse Ananda Mohi sendo mística, como eu poderia dizer a você hoje, como milhões de irmãos e irmãs poderiam dizer a você. Você nunca nasceu e nunca morreu. É a estrita verdade. O que morre é um sonho, o que morre é a ilusão, o que morre é a forma, do átomo aos universos, e quando chegar a esse ponto onde a luz não é mais projetada, a partir do momento em que você percebe, em sua vida, que tudo o que estava em relevo no seu personagem, sejam medos, sejam questões sobre o passado ou o futuro, não podem mais existir. E nesse momento, eu diria, é o retorno à estaca zero, você subiu e desceu. Mas nunca houve uma subida, nunca houve uma descida, nunca houve involução, nunca houve uma evolução. A verdade é imutável, o real também. Nesse momento, você não depende mais de nenhuma forma, e aí você descobre que nunca houve ninguém, e que, ao aceitar não ser forma, você é obrigado a já aceitar que pode habitar todas as formas e todas as dimensões. Você muda os trajes à vontade, trajes de luz ou trajes materiais, e aí só pode entender, ao mesmo tempo, por um lado, que nunca houve senão você e apenas você, e que nunca houve ninguém. Naquela época, bem evidentemente, muitos sentiram as vibrações, mas mais uma vez eu especifico que vocês absolutamente não precisam passar por todas essas etapas, agora seu acesso é direto. Aí também expliquei longamente, temos muitos irmãos e irmãs que vivem em ágape que dão testemunho disso. Não há como escapar da realidade ilusória deste mundo. Você está plenamente aqui, totalmente se eu posso colocar assim. Você está deixando os mundos da forma, enquanto permanece nesta forma. E aí você vive esses movimentos que descrevi no ano passado, que não são movimentos de energia, mas que são a revelação e a experiência do duplo touro do coração. Você está no coração do coração, tenha sentido ou não. O próprio curso de sua vida diária, seus dias e suas noites não podem mais deixar dúvidas. Como disseram alguns experimentadores, mas penso em particular, por exemplo, no Dr. Eben Alexander, que viu seu cérebro destruído completamente. Ele atravessou todos os mundos da morte, encontrou seu pai e sua mãe, que nunca havia conhecido, porque seus pais o haviam abandonado, e depois deste mundo de morte, ele continuou a descer às profundezas de si mesmo, ou ascender aos planos mais elevados. É a mesma coisa porque não há movimento, é a impressão de um movimento somente, e aí você percebe essa liberdade, essa alegria nua. Você não precisa de certezas, não precisa procurar provas, porque toda a tua vida é a prova disso que você vive. Se é jardineiro, cortou. Falha na internet. Então, perdi o fio da meada. Bem, quando você tem essa certeza não é uma crença, não é um raciocínio, é a vivência de cada momento de sua vida aqui encarnada na Terra, que demonstra isso para você e demonstra isso a cada dia.
Isso é o que tem sido chamado de inteligência da luz, que eu poderia facilmente chamar de inteligência do real, que dirige sua vida. É por isso que, eu já disse inúmeras vezes, você não é a sua vida, mas você é a vida, qualquer que seja a sua idade, qualquer que seja o estado do seu corpo, você é autônomo, vocês estão lúcidos e livres de qualquer fantasia de forma, de qualquer mito de criação, de qualquer apreensão e de qualquer projeção. No momento em que você vive a alegria nua, não significa que você tenha uma personalidade que foi alquimizada em algo etéreo, mas claramente e verdadeiramente você vive a verdade. Tudo isso, todas essas formas, todos esses estados de consciência, são apenas, em última análise, uma experiência, e quando você está instalado na verdade de Ágape, você é obrigado a compreender e dizer que a espiritualidade é uma fraude total, e essa consciência é uma doença, felizmente fatal. E aí está você livre. Você é humano, você está em permanência no aqui e no agora, você está disponível e acima de tudo lúcido. Nesse ponto, você é autônomo, nunca mais se submeterá a nenhuma entidade espiritual. Não existe mundo, não existe consciência. Gostaria de salientar para aqueles que não sabem que ser privado de consciência não é ser inconsciente, é ser aconsciente, isto é, ser anterior à consciência. Durante anos, Bidi e outros nos contaram tudo isso, contaram-nos histórias, mas uma história que permitiria pôr fim à história. Aí está a beatitude e aí está o único real, não existe outro. Mais uma vez, você se mantém e permanece totalmente humano, então é impossível para você criar qualquer coisa em relação à espiritualidade, nem escola, nem movimento, nem reagrupamento, e isso é o fim do que nomeamos religiões, os mestres, as histórias de mães geneticistas, arcontes, porque brincamos constantemente nesses sonhos, enquanto não estivermos lúcidos. O mito da criação, os 6 sonhos sucessivos, os 6 ciclos da criação são apenas a ilustração da saída do sonho ou do pesadelo. Acontece que, para se livrar do estado de sono, é muito mais fácil acordar com um pesadelo, do que com um sonho. Muitos irmãos e irmãs ainda sonham. Eu sempre disse, que sonhe, porque só poderão se reconhecer além de qualquer forma e de qualquer mundo, assim que tiverem pesadelos suficientes. As circunstâncias do final de 2020 nos aproximam inevitavelmente do fim do mundo da morte, da fraude espiritual e da doença de consciência. Bidi costumava dizer, durante sua vida, não vou dizer exatamente na ordem certa, mas é isso. O universo apareceu, a criação e os universos passarão, e você sempre estará aí. Na verdade, não há nada de novo que alguns seres do século XX possam ter dito, mas há uma diferença fundamental, é que nós somos legião também, e pela ressonância ágape espacial interdimensional, transcendemos qualquer noção de identidade, porque na realidade somos amor, na realidade somos anteriores à consciência, e acabamos fazendo apenas algumas rodadas de incontáveis ciclos, incontáveis formas, incontáveis mundos. Na realidade, somos o espaço sem tempo, somos o éter, somos a inteligência da luz, simplesmente por ter acreditado ser este corpo ou qualquer outro corpo de qualquer outra dimensão. Guardem bem o que digo, antes de concluir e deixar espaço para o impessoal, é que tudo isso é vivido, não são conceitos, é uma vivência que é partilhada por milhões de irmãos e irmãs e que será vivida em curtíssimo prazo no espaço linear desta Terra, por todos os universos e por toda a criação. Somos a origem do primeiro sonho e somos o fim do último sonho. Isso é o que chamamos de despertar, a liberdade, o real de Ágape. Vou terminar esta primeira parte agora. Lembre-se, não estou pedindo que você entenda, estou apenas pedindo, se você não se importa, que não se interesse pelo meu rosto, enquanto canalizo o impessoal, não busque, não é para ser entendido. Apenas deixe que as palavras dele, os verbos dele, penetrem em você. Além disso, o impessoal já fala de você e em você.
No que me concerne, não há nenhuma canalização real, cuidadosamente falando. Logo no início do AD 2008-2009, as pessoas que testemunharam as canalizações discerniam claramente um ser de luz descendo da esquerda, no canal mariano, atingindo o coração. O que é expresso agora não tem mais distância de mim, é expresso com o meu coração, que nada mais é do que o seu coração, goste você ou não. Portanto, a melhor postura para o que vai acontecer agora é sentar confortavelmente, não pedir nada, não esperar nada, mas realmente deixar passar estas palavras, estas vibrações, estes verbos, que farão, espero para alguns de vocês, mesmo para muitos de vocês, viver este estado além de qualquer estado, porque não é um estado, mesmo que eu o tenha chamado de estado natural. Se você estiver nesta postura de aceitação, sem tentar entender, terá todo o tempo necessário para reler depois ou ouvir novamente, então você está livre. Portanto, de agora em diante, eu faço o silêncio, eu fecho os olhos. Se houver o menor problema, como medida de segurança, se houver uma falha técnica, a gravação será feita de forma que nada se perca, e haverá tempo para que a pessoa que me acompanha entre em contato com Cristina para consertá-la. Cristina toma a palavra, dirige-se aos participantes para a continuação de seu programa para o dia seguinte. Tradutora para Cristina. Obrigada. Jean-Luc está deixando você. Nós vamos passar a palavra para o impessoal. https://apoteose.live/blog/2020 10/28 Entretiens avec Jean-Luc Ayon partie 3 Webinaire Agapilead Yourself 11 Octobre 2020 Transcrição do áudio. Equipe Agape. Tradução: Marina Marino. Fonte da imagem: https://www.facebook.com/groups/293 89 37 47 35 24 84